Hoje eu sou coordenador de marketing aqui da Followise. A gente é uma startup, né, de gestão de leads e vendas. Então é algo que já está bem dentro do marketing digital mesmo. Quando a gente fala de leads e vendas, é tudo rastreado online. Então a gente faz mensuração das campanhas, resultados, enfim, é algo bem nesse sentido. E é interessante porque assim, a minha carreira foi evoluindo junto com a Followise, porque eu conheci os fundadores da Followise no meu primeiro emprego no mercado de comunicação, que foi lá na Artmaker, uma agência que tem lá em Sorocaba, em 2013. Eu conheci os fundadores lá, a gente começou a trabalhar junto. Eu sou formado em publicidade, propaganda, não em marketing. É algo que eu fui pivotando minha carreira assim ao longo do tempo. Mas eu acho que assim, minha história com o marketing digital ele começa antes disso. Ele começa na minha formação de quando eu era mais jovem, sabe? Mas saindo, entrando na adolescência, ele, que eu era muito curioso, queria muito mexer em computador, e lá em casa a gente tinha um computador, então eu ficava fuçando, cara, o dia inteiro, lá. E daí foi quando eu quis começar a fazer curso. Então eu fiz curso de informática, fiz curso de hardware, de software, e a minha formação ela estava se encaminhando por uma formação de programação, de análise e desenvolvimento de sistemas, ou alguma linguagem específica. Mas aí eu comecei, né, a fazer o ADS, aí eu falei, cara, isso não é para mim. Mas eu já tinha feito um curso técnico na área de informática mesmo, que era voltado à programação. Então, eu já cheguei, com 18 anos eu sabia programar um pouquinho de Java, um pouquinho de C Sharp, um pouco de banco de dados, lógica de programação. Então, isso assim, eu tinha esse conhecimento. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não é para mim essa história. E daí eu dei um tiro cego, cara, na publicidade. E assim, casou. Casou assim de uma maneira muito boa. Só que esse conhecimento que eu tinha dessa parte de programação, de lógica, desse mundo digital, ele agregou para a minha formação de uma maneira muito grande, porque eu consegui entender o que era marketing digital muito fácil, de uma maneira muito rápida. Então, quando eu comecei a minha faculdade de publicidade, eu cruzei as informações. Então, no segundo ano da minha faculdade, eu já consegui esse emprego lá na Artmaker, consegui trabalhar com os meninos. E lá foi interessante que eles estavam montando essa equipe digital, que a gente começou a atender algumas contas. E eu acho que assim, aí foi a minha primeira experiência assim com o marketing digital, que eu peguei o boom que teve no Facebook, o boom das páginas do Facebook, que foi Isso onde foi em que ano mesmo? 2013. O Facebook ele estava começando a subir o número de usuários dele de uma maneira muito acelerada e ainda não tinha restrição no alcance das páginas. Então a gente fazia um postzinho de nada lá, vinha o alcance e ia para 5, 6 mil pessoas. Você tem uma noção do que é hoje, você sabe, quem trabalha com isso hoje sabe o quanto é difícil ter esse nível de alcance orgânico. E às vezes a gente fazia publicação lá de alcance orgânico, chegava a 20, 30 mil pessoas. Então era muito grande, porque eles não tinham ainda implementado essa política de restrição. Eles já tinham plataforma de anúncios, mas ainda não tinha essa restrição no alcance. Então se você tinha 100 mil seguidores lá, a chance de você conseguir atingir os 100 mil seguidores de maneira orgânica era muito grande, entendeu? Então foi uma época de ouro aí para quem começou a comunicação no Facebook. E eu lembro na época eu cheguei a fazer alguns anúncios para uma empresa que eu atendia, numa outra agência que eu trabalhei, uma empresa de caminhões. A gente chegou a fazer anúncio de pagar assim, tipo 0.0.0.0.1 no view do cara, assim, no vídeo. Então, assim, foi uma época muito boa. Hoje, vamos dizer assim, a bolha inflou e já está um pouco mais caro para fazer um anúncio. O trabalho orgânico em si já é muito mais difícil de ser trabalhado, mas eu acho que assim, isso mostra o quanto também precisa de evolução do profissional, né? E assim, o marketing digital, de tudo que eu estudei, assim, a minha primeira experiência mesmo direta com marketing digital foi em 2013. Então, antes disso eu não saberia dizer, mas eu sempre fui entusiasta. Então, eu sempre pesquisei e muito, sempre procurei aprender. E, assim, eu percebi uma evolução da presença mesmo ao longo do tempo nas empresas, da presença digital. Algo que antes era só um projetinho esquecido lá no canto que foi tomando espaço e hoje já é o principal é o principal ponto de contato das empresas com os consumidores. Por mais
mesmo aquelas empresas que ainda dependem muito do espaço físico para vender ou para fazer negócios, caso de bancos, aí você já vê que a presença digital é muito, muito maior. Inclusive, se eu não me engano, o Itaú foi uma das primeiras empresas a ter um portal aqui no Brasil, um portal digital, né? Isso lá em 1993, pra você ter uma ideia. A maioria das pessoas começa a enxergar o marketing digital a partir dos anos 2010 aí para frente, mas a presença digital ela já começou muito antes mesmo. É que ainda Como é o que você público... definiria a questão do marketing digital? Como é que você define? Olha, cara, eu vou ser bem sincero, hoje falar em marketing digital já está um pouco ultrapassado. Isso eu já vejo em termos de conceito mesmo, o pessoal já está falando que quando você fala em marketing digital é um pouco ultrapassado, porque tá muito difícil você enxergar o marketing sem a presença digital, entendeu? Então, as duas coisas já são a mesma. Então, quando a gente fala de online, de offline, o profissional ele tem que vir completo. Ele tem que vir com essa formação digital. Óbvio, ainda existem cursos complementares de marketing digital em si, da presença digital, mas o profissional hoje ele já tem que vir mais completo, com Ou essa seja, pegada você está digital. dizendo que, na verdade, aumenta a percepção de que existe marketing. E o marketing digital é apenas uma parte, ou seja, não dá para separar o marketing do marketing digital. Até um tempo atrás, até que dava. Acho que alguns setores ainda conseguem fazer essa separação, dependendo do setor. Mas eu acredito que a grande maioria e a tendência para o futuro é justamente não haver essa separação mais. Quando você fala em marketing, você também está falando em marketing digital. Porque hoje a tendência que está crescendo muito no mercado é o cross, né? O cross media. Então, a empresa que a comunicação dela está online, ela está offline, essas plataformas se integram e assim não tem como fugir disso mais em termos de comunicação, até porque a comunicação ela é sempre baseada no comportamento do consumidor, e o comportamento do consumidor já mudou de uma maneira que não tem mais volta, né? Ainda mais com esse ano de pandemia que a gente teve. Cara, isso daí, a aceleração digital que teve esse ano foi de pelo menos 5 anos em um, entendeu? Em termos de perspectiva de mercado, coisa que não acontecia em 5 a Que exemplo 10 você anos. daria desses 5 anos em um? O que você Olha, cara, imaginaria que aconteceria daqui a 5 anos que já começou a acontecer? a aceleração que teve do home office, principalmente, foi muito grande. E isso facilita, não, mas amplia a oferta de produtos digitais, vamos dizer assim, porque para você sustentar o home office em si, em grandes empresas, você já precisa de muitos produtos digitais. E a tendência é que essas empresas também comecem a digitalizar os seus produtos, entendeu? Então, por exemplo, um cara hoje que, sei lá, ele tinha uma loja de móveis de escritório, super tradicional, não tinha, optava por não ter um e-commerce, tudo mais. Mas ele, ainda assim, ele queria manter aberto durante esse tempo de pandemia. Ele teve que mandar os vendedores dele para o home office. Os vendedores dele tiveram que se adaptar, aprender a vender através de canais digitais, através de WhatsApp, através de ligação, através de e-mail. E o futuro desse cara, com certeza, ele vai começar a enxergar o e-commerce de uma maneira mais atrativa, entendeu? E a gente também teve outros exemplos. O que o Mercado Livre cresceu nesse ano não está escrito. É absurdo. Os caras estão colocando até avião para agilizar as entregas do varejo aqui. A gente vê o Magalu indo pela mesma linha, entendeu? Então, o consumidor aprendeu de vez a comprar online. Era algo assim que estava dividido em gerações. Tinha uma geração que já comprava muito e uma geração que ainda tinha muito medo. Essa geração que tinha muito medo já não tem mais, porque ela foi obrigada a aprender a comprar online. Então, agora os varejos online eles estão disparando. Ou seja, para vocês, aumentou a demanda por serviços, por conta disso. Aumentou. Assim, no início da pandemia houve um susto muito grande, né? Porque vários clientes nossos foram obrigados a fechar as portas, né, das lojas físicas que eles tinham e acreditavam que a demanda online não ia ser tão grande. Então teve uma queda ali bem no comecinho da pandemia, mas logo depois que eles perceberam que os canais digitais
eram os únicos canais que eles iam conseguir manter operando, conseguir manter vendendo, conseguir manter faturando e colocando a empresa em dia, aí o negócio subiu. Então, a gente teve uma demanda maior, sim, pelos nossos serviços, né, pelo nosso produto, e a gente conseguiu suprir essa demanda aí. A ideia é vir cada vez mais forte. Na 2021, acho que vai ser melhor ainda, porque é um comportamento que não volta mais atrás. Quais são as principais tendências que vocês imaginam que vão se consolidar nos próximos anos? O IoT vai ser, assim, disparado. Acho que uma das principais, que é o Internet of Things, né? Que, na Como que verdade, ela seria aplicada ao marketing digital? a gente já tem, na verdade, aplicações acontecendo. Quando você pega os assistentes pessoais do Google, da Amazon, aqueles aparelhinhos que você coloca lá na sua casa para controlar tudo, ou seja, na verdade, ele já tem a opção de você utilizar eles para compra. Então, se você coloca lá, você pode ensinar ele a pedir uma pizza por você, entendeu? Você conversa com ele, fala assim, eu quero uma pizza, peça uma pizza para mim no iFood de tal restaurante. Ele vai lá e pede. Então, isso daí, cara, e até em termos de anúncios, já foi utilizado lá nos Estados Unidos, numa propaganda do Burger King. Não lembro se foi do Burger King ou do McDonald's, que no final da propaganda ele conversava, o cara da TV conversava com o assistente pessoal que estava na casa do consumidor e perguntava qual que era o restaurante mais próximo. Então, ele finalizava a propaganda falando, Alexa, qual que é o restaurante mais próximo? Aí acabava o comercial e o assistente pessoal do cliente respondia dentro da casa dele. Então, assim, Marketing digital, o que faz? Como que o marketing digital fornece serviços em cima disso, dessa tendência? Acho que a gama é muito grande. Eu acho que assim vai depender muito do seu negócio, assim, do que você está oferecendo, porque assim existem serviços não, produtos que são muito difíceis você vender de maneira 100% online. Carro é um deles. É muito difícil você ter um processo 100% digitalizado da venda de um veículo. Porque tem etapa que o consumidor, por mais que ele faça toda a tratativa online, ele vai querer ir lá ver o carro, sentir, fazer um test drive. Então, eu acho que assim, o desafio é transformar toda essa experiência de compra, aí sim, a gente transformar numa experiência de compra que seja digitalizado, mas ao mesmo tempo não faça o cliente ter uma visão diferente do produto, entendeu? Na verdade, melhora a visão dele do produto e do serviço da empresa em si, da marca em si. Quais outras tendências você imagina que vão ocorrer no segmento nos próximos anos? Uma tendência que estava crescendo muito é a questão do Big Data, né, que é o acúmulo intensivo de dados de usuários, dados de navegação, buscando, né, os melhores comportamentos do consumidor, justamente para tentar transformar esses dados em ações. Então, você pegar uma tendência do consumidor, sei lá, você, por exemplo, pegar 95% das pessoas clicam do lado direito do site. Então, eu vou jogar todos os meus anúncios do lado direito, vamos dizer assim. É uma das usabilidades do Big Data. Porém, o Big Data, hoje vai começar a sofrer um pouco mais. Por quê? As leis de regulamentação de dados que estão... começou na Europa, já está em vigor aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, essas leis, a tendência delas é dar uma freada nisso. E eu acredito que na prática vai ser bem menos, porque a grande maioria das pessoas não está tão preocupada assim com os dados delas, entendeu? Eu acredito que são poucas as pessoas que têm a real noção do quanto de informação que alguns sistemas, alguns sites acumulam delas, entendeu? E aí é um problema, na verdade é um dilema que pode ser ao mesmo tempo ético, pode ser ao mesmo tempo social, é um dilema, mas eu acho que com essas leis de regulamentação, o Big Data ele vai sofrer um pouco, mas ainda assim não vai deixar de ser uma tendência, porque serão ainda muitos dados ali que serão permitidos utilizar em segmentação de anúncio,
em inteligência de mercado, esses dados poderão ser utilizados ainda e o Big Data ainda continua como uma tendência muito forte. Você diria que uma empresa como a Followwise já tem alguma atenção desenvolvida, por exemplo, para questões sobre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, ou seja, essas novas tecnologias, né, de interação? E até que ponto que os clientes já estão pensando nisso? Assim, como a gente tem um olhar, sim, para a nossa empresa, é mais em questão de melhorar a usabilidade dos nossos usuários, porque a gente é uma empresa B2B, né? Então, nesse sentido, assim, trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada ainda é um pouco fora da nossa realidade. Mas a gente tem, sim, alguns, principalmente em termos de automação, a gente tem algumas visões aí para o ano que vem a gente colocar em desenvolvimento. Mas eu acho que é uma realidade que vai ser muito forte para o cliente final. Para o cliente final, acho que vai ser algo muito interessante. A gente já vê alguns movimentos, principalmente no exterior, de algumas montadoras utilizando realidade aumentada para tentar vender o veículo de maneira 100% online, vamos dizer assim. Mas ainda assim é um pouco difícil, porque nesse caso que a gente trabalha, que é de veículos, né, é um produto de valor agregado muito alto para você fazer uma venda totalmente digital. Mas a tendência é acontecer o que está acontecendo nas concessionárias da Tesla, vamos dizer assim, que é, vamos dizer, um grande expoente da tecnologia automotiva hoje, que eles têm todo o processo de venda deles online, mas eles têm showrooms. E esses showrooms, o cliente não consegue ir lá e comprar um carro. Se ele, mesmo que ele vá no showroom, faça test drive, gostou do carro, ele tem que entrar lá no tablet da concessionária e comprar o veículo online, entendeu? Então, o processo da compra online tem os touch points físicos, né? No caso, as concessionárias, os showrooms, mas o processo deles já é online. Aqui no Brasil, a gente tem alguns entraves, principalmente de legislação, para fazer isso. Como é que você imagina que vai ser o futuro do marketing digital? Aí, imaginando o ano 2022 a 2025. Olha, eu acho que o negócio vai melhorar muito assim pro lado do marketing digital. Eu acho que assim a gente está num processo hoje que é o processo de educação, que ainda, por mais que esses assuntos estejam à tona, vamos dizer assim, são ainda o público necessita de se educar em relação a isso, sabe, de entender de fato o que a gente tá falando, do que a gente está propondo. Então, assim, a gente está num processo de educação ainda. A maioria das empresas que a gente entra em contato ainda não tem o domínio do processo de venda online totalmente claro, vamos dizer assim. Então, a gente passa muito pela fase de educação. Mas, e isso a gente vê em todas as empresas desse segmento, tá? Não é algo exclusivo nosso, tanto que se você dá uma fuçada em Facebook, LinkedIn, você percebe que a maioria dessas empresas, elas investem muito em webinars, em e-books, enfim, em palestras e eventos online, justamente porque a gente precisa primeiro educar o nosso público, para estar pronto para fazer essa compra, entendeu? Daí depois a gente vem. Então é um processo um pouco mais demorado, mas lá por 2025 eu acredito que o nosso público já vai estar bem mais educado e aí sim a gente vai começar a experimentar as verdadeiras inovações, porque quando o público tá apto a receber essas inovações, aí a gente também tá apto a sair da caixinha e levar essas inovações. Algo interessante que a gente vai ver no movimento de varejo físico, principalmente. A gente está falando de marketing digital, então estamos falando também de varejo físico. Mas é a questão da experiência. Por quê? A gente está vendo a migração do varejo praticamente para todo o mercado digital. Mas a gente também não está vendo esse varejo fechando todas as lojas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cliente, vamos dizer assim, a compra física, ela faz parte hoje do pacote de entretenimento do brasileiro, entendeu? Na verdade, do consumidor ocidental, né? A gente pega todo o consumidor ocidental, todas as pessoas do Ocidente, faz parte, o processo de compra física faz parte do pacote de entretenimento. Então, o cara pega a família, vai passear no shopping, vai nas lojas, enfim. A ideia, eu acho que assim, o pensamento
é que quanto melhor for a experiência da loja física, mais tempo ela vai sobreviver, entendeu? Ela não vai morrer se ela tiver uma experiência de compras boa na loja física. Porque o varejo online, ele bate em preço e em comodidade, e não experiência de compra. Mas se a experiência de compra da loja física do varejo for boa, for inovadora, eu tenho certeza que vai sobreviver por muito tempo ainda. Como a gente tem um exemplo nos Estados Unidos que eles estão lançando um shopping que é praticamente um parque de diversões, só para você ter uma ideia. Então, é um parque de diversões com lojas no meio. Então, é uma experiência diferente de compra.